Olá pessoal, o pessoal está entrando aí, vou esperar mais um minutinho só para a gente poder ter uma audiência já mínima para a gente poder começar. Em primeiro lugar, agradecer a todos que já estão chegando aqui. Infelizmente não consegui fazer essa live acontecer os 2 dias anteriores, mas hoje finalmente deu certo, graças a Deus. Houve um total de 14 perguntas que nós tentaremos responder mais para o final da live. Quero agradecer ao pessoal que enviou também as perguntas. Boa noite para o Marcos, boa noite para o Renato, pessoal que está entrando agora. Muito feliz com a presença de vocês todos. Thiago. Evaldo também. Bom, pessoal, vamos direto então ao nosso ponto aqui, né? Para a gente poder não perder tempo, já que eu tenho um universo bem grande de perguntas para responder. Vamos lá. Bom, só abrir aqui a apresentação que eu preparei como roteiro, né? Para a gente poder se organizar melhor aqui e para eu também ter acesso às perguntas, né? Só mais um minutinho. Bom, o tema da live foi o cenário de concursos públicos nesse ano de 2021, né? Meu intuito aqui é o de tentar trazer um pouco da minha experiência, né? Eu já tenho aí, tô chegando agora já nos 13 anos já de trabalho com concurso público, então já tenho algum tipo de experiência com essa história, né? E ao longo desses anos todos a gente vai acumulando ali algum rol de experiências que permitem que a gente consiga deduzir mais ou menos aquilo que pode ou não acontecer, né, de acordo com as mudanças de cenário que vão acontecendo naturalmente em decorrência de questões políticas, questões econômicas, né, são diversos os fatores e variáveis que acabam influenciando no cenário, no panorama de realização de concursos públicos. Então, o que nós temos concretamente? Concretamente, nós temos para esse ano o seguinte: o projeto de lei orçamentária, ele tem uma previsão aqui de receitas e despesas, né? E dentro dessas receitas e despesas tem inclusive a questão que envolve concursos públicos e a criação de vagas no serviço público. O que está previsto, né? Está previsto o seguinte, ó, nós temos até então o provimento de 50.946 vagas e a criação de 2.165 cargos para o ano de 2021. Ou seja, nós não estamos falando de um número inexpressivo, são 50.946 vagas, de quase 51 mil vagas, né, para serem criadas nesse ano. Providas, aliás, criadas não, providas. Com a criação de 2.165 cargos, ou seja, existe aqui um número que é bem inferior em termos de criação, mas o número de provisão já é um número muito relevante, né? Considerando aqui que 51 mil vagas, alguns deles já estão acontecendo, né? A gente vai já falar sobre os concursos que já estão rolando, o que está acontecendo por aí. A Polícia Federal, o PRF, por exemplo, já estão abocanhando uma considerável porção dessas 51 mil vagas. Mas, a despeito disso, né, nós temos um cenário de que, ao longo do restante do ano, certamente haverá muitos outros concursos importantes que irão pegar o restante dessas vagas que estão aqui. Aqui também não há especificação ainda, detalhamento sobre onde vai ser aplicadas essas vagas ainda, por conta de nós não termos ainda a LOA, né? Nós temos apenas aqui a PELOA, o Projeto de Lei Orçamentária. Mas isso aí, futuramente, a gente vai conseguir ter uma informação mais precisa acerca disso. O que está acontecendo no cenário atual, né? Concursos que aconteceram recentemente. Nós tivemos, por exemplo, o TCE do Rio de Janeiro, que estava suspenso desde, se eu não me engano, de abril do ano passado. Foi realizado no início desse mês, no primeiro final de semana desse mês, teve a realização do concurso TCE-RJ. O concurso TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, aconteceu no final de semana passado. PF e PRF estão previstos para acontecer no próximo mês. Tem muita gente especulando que pode ser que não aconteça em razão dessas medidas de recrudescimento aí, de fechamento, né, de atividades que alguns estados vêm promovendo, mas isso ainda não é um cenário preciso.
O que importa é que está previsto que nos 2 últimos finais de semana de março teremos as provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Está previsto também acontecer aqui em Brasília o concurso da PCDF, né, de agente de escrivão, em abril. E houve uma sinalização recente da volta dos trabalhos para acontecer o concurso da PGDF. Existem também indicações de que em breve será retomado o concurso do TJ do Rio de Janeiro, né, dentre outros que vêm sendo movimentados aí, que haviam sido suspensos e que agora devem finalmente acontecer, né? Essa é a nossa esperança, expectativa e esperança. E aí tem um outro cenário, que é o seguinte: dia 28 desse mês era para acontecer o concurso do DEPEN, né? E o DEPEN foi adiado, né? Não tem agora perspectiva de quando é que vai acontecer, mas dentro dessa história toda aí, de que alguns estados estão se fechando e não há como realizar a prova nesse cenário, né? Nessa situação. Bom, sabemos que tem, fora desse contexto aqui, tem a questão da vacina, que muitos estados já estão acontecendo a vacinação, senão o Brasil todo já está vacinando. Existem outras situações que vão avançar, né? E aí a gente tem uma perspectiva de que, imagino eu, que pelo menos até o meio do ano as coisas estejam mais próximas de uma normalidade que permita que esses concursos aconteçam. A grande questão, pessoal, é o seguinte, é que muita gente tem a perspectiva de achar que a hora de começar a estudar é quando sai o edital. E aqui, né, eu posso dizer com muita tranquilidade, quem está pensando que vai conseguir ser aprovado depois de uma publicação digital, eu não posso determinar que não vá, né? Eu até posso discutir aqui algumas opções que a pessoa tem para que ela possa estudar no pós-edital. Vou falar sobre isso, que houve uma pergunta a respeito disso mais adiante. Mas é muito, muito difícil que alguém se torne competitivo depois da publicação do edital. Num prazo muito curto de 2 meses, que é o normal que os concursos federais acontecem, né, por exemplo, é muito pouco provável que alguém consiga ali adquirir o know-how suficiente para conseguir fazer uma prova em condições de competitividade. Então, o momento de estudar é justamente quando não tem edital publicado. E aí eu gosto de tratar com os meus alunos, né, em sala de aula, sempre falei a respeito disso, desde quando os concursos em 2015, 16, né, começaram a ficar escassos por conta da nossa crise econômica, e eu vinha falando a respeito disso, não vai deixar de acontecer concurso. E aí as pessoas ficaram preocupadas, e não sei o que não vai ter concurso, que não sei o que mais e tal. E aí começou de repente a acontecer, né? Aconteceu, por exemplo, concursos importantes, concurso da PF em 2018. Nesse intervalo aí houve um concurso da ABIN, houve concurso do TST, houve concurso da Câmara Legislativa do DF, ou seja, vários concursos importantes aconteceram, mesmo num cenário onde a crise econômica ainda estava perdurando. Então, por que isso ocorre? Por um motivo muito simples, porque não existe como você substituir um servidor por sei lá, por alguém que não tem conhecimento, que não tenha sido aprovado. A função do servidor tem que ser exercida pelo servidor. Então não existe forma de se, a não ser que se haja na ilegalidade, mas dentro do que é legal, a substituição de um servidor é por outro servidor. Então existe necessidade de se fazer concurso. Não dá para substituir por um robô também, né? Ou seja, não estamos avançados ainda nesse ponto de que, em especial, né, cargos importantes que envolvem tomada de decisão, envolvem análises mais profundas, dificilmente você vai conseguir substituir vamos criar aqui um sistema que vai agora resolver aqui a situação de substituir diversos servidores ao mesmo tempo. Isso é muito raro, muito difícil, né? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça mesmo no longo prazo. Enfim, então como não existe essa hipótese de você não realizar concurso, e vários órgãos importantes estão sem fazer concurso há muitos anos, eu vou falar mais sobre isso mais ao final, o cenário é de que nós temos a perspectiva de que diversos concursos importantes, Senado, Câmara, Banco Central, CGU, né, possam vir a acontecer num horizonte mais próximo. O Senado mesmo era para ter acontecido no ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, mas acredito eu que esse é um dos concursos onde eu apostaria minhas fichas para esse ano, porque já está quase tudo pronto. Me parece que os novos presidentes de Câmara e do Senado, eles têm uma visão tanto quanto diferente da que tinha, em especial, o presidente da Câmara que saiu, né? Então, eu acredito mais que essa possibilidade de que aconteça um novo concurso do Senado esse ano, ela se torne realmente real. Isso é uma outra discussão que eu vou voltar a ela mais adiante, mas vamos prosseguir aqui. A grande questão é que é o seguinte, quando nós temos esse cenário, né, de menos concursos, quais são as consequências disso?
naturalmente? Nós temos, primeiro, todo mundo fica muito ansioso, porque aí você não sabe muito bem o que faz, né? Se estuda, se não estuda, e aí o que eu posso dizer é o seguinte, estude. Não existe outra opção que não seja estudar. Com edital previsto, sem edital previsto, você tem que estudar. Não existe outro caminho. A grande verdade, tem uma parábola no livro de Mateus, capítulo 25, na Bíblia, né? Que trata da parábola das 10 virgens. Essa parábola é interessantíssima, porque ela fala assim, olha, havia 10 virgens e estavam esperando o noivo chegar. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes, elas tinham lá as lâmpadas delas e tinham azeite para poder abastecer as lâmpadas caso o azeite viesse a faltar. Já as loucas, elas só tinham lá o que estava consumindo. E aí o que aconteceu? O noivo demorou a chegar. A tradição judaica é um pouquinho diferente da nossa que nós estamos acostumados. Aqui a noiva, né, faz o cara ficar ali no altar 2 horas, né? Mas lá é um pouco diferente. Enfim, a parábola conta isso dessa forma, né? O noivo tardou a chegar e aí elas dormiram. Daqui a pouco alguém grita, né, próximo da meia-noite, ó, o noivo vem vindo, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? As virgens loucas, né, saíram correndo atrás de comprar, arrumar azeite, né? Porque elas não tinham, as lâmpadas estavam apagando, não conseguiam andar pelos caminhos, né? Porque estavam sem conseguir enxergar. Já as prudentes conseguiram ir até onde estava o noivo. Quando as loucas chegaram, as portas tinham se fechado e o noivo mandou elas ficar do lado de fora, porque elas não eram prudentes. O que eu quero dizer com essa parábola? O que ela nos ensina? Né? Qual é o ensinamento que ela nos traz? Ela nos traz o ensinamento seguinte: você precisa estar preparado. Independe de quando vai acontecer a prova. A prova pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, você vai fazer a prova. Pô. Né? Assim, você tem que colocar isso como um projeto pessoal de vida e não como uma coisa que você vai simplesmente se dedicar durante ali 6 meses e acha que está tudo resolvido. Se você não tiver essa perspectiva de pensar que ser aprovado num concurso importante é um projeto de vida, porque isso impacta na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor e nas que vêm depois de você, dificilmente você vai conseguir ter sucesso nessa carreira de concurseiro, né, que o pessoal inventou. Então, assim, dificilmente você consegue obter sucesso se você não tiver essa visão de mais médio e longo prazo. Isso não quer dizer que não seja possível que você seja aprovado num prazo mais curto. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco. É possível. Mas se você tiver a visão de que tudo tem que ser resolvido instantaneamente, imediatamente, dificilmente você consegue chegar lá. Certo? Então esse é um ponto que eu acho que é muito importante, muito relevante, que vocês têm que levar em consideração. Então o que acontece? Cenário de pandemia. Nós temos menos concursos. As pessoas ficam mais ansiosas. Temos menos concursos acontecendo. A incerteza econômica também decorrente do processo de pandemia, ela gera, né, com fechamentos, com não sei o quê, com um monte de coisa que vem acontecendo, ela gera também uma maior demanda pela estabilidade que o cargo público pode oferecer. E o que isso faz? Faz com que você tenha menos provas, tem mais gente interessada em fazer prova, aí a demanda por vaga se torna absurda. Beleza, nesse cenário, o que eu tenho que fazer? Ou seja, se eu tenho muitas pessoas agora competindo mais do que o normal, que aconteceria normalmente, competindo agora para poder entrar no cargo público. O que eu preciso fazer de diferente dos demais para que eu consiga sobrepujá-los naquilo que seria uma espécie de corrida? O que eu tenho que fazer? Essa questão que envolve a preparação, ela é muito relevante porque é aqui onde encontra-se o cerne daquilo que vai permitir que você consiga de fato se preparar de forma mais eficiente e te trazer até o cargo num tempo mais curto. Mesmo que a sua mentalidade seja uma mentalidade mais estoica, né? Eu tenho alguns vídeos meus que eu tenho postado aí no meu canal no YouTube, também aqui no Instagram, que falam sobre estoicismo. Mesmo que a sua filosofia de vida seja mais estoica e que você esteja preocupado somente com aquilo que você controla, isso vai fazer com que você consiga, então, se preparar mais eficiente, de forma mais eficiente, e que você consiga chegar até o seu objetivo de forma mais rápida. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar desse tema, porque eu acho que ele é muito relevante, mas especialmente para quem chegou agora, tem muita gente que entrou agora depois, né? Então, para que as pessoas que entraram um pouco depois consigam ter uma perspectiva aí de quais são os concursos que eu considero que são promissores, né? Quais são aqueles que eu acho que tem grande chance de acontecer, ou que de fato vão acontecer esse ano. Então, assim, prometidos para esse ano que devem de fato acontecer, né? Tem o TCE de Santa Catarina, esse é um concurso muito interessante, ele paga em torno de 16 mil reais, né, mais ou menos, por ali.
algo entre 15 e 20 mil reais. Vamos colocar assim, porque aí tem sempre aquelas as variações de gratificação que a gente nunca tem convicção plena a respeito de como é que funciona, mas enfim, algo entre 15 e 20 mil reais, então é um concurso muito interessante. Concurso da Secretaria de Fazenda do Ceará. Esse é um concurso que pode chegar a pagar mais de 20 mil reais. Então é outro que também deve acontecer. Não acredito que nenhum desses concursos aconteça agora no primeiro semestre. Minha perspectiva é de que ambos aconteçam, mas no segundo semestre. Mas para o final do ano seria talvez uma perspectiva mais realista. Outro concurso também está previsto era para o ano passado, que vai ser para esse ano, a banca já está divulgada. Aliás, diga-se de passagem, todos os concursos importantes que vão acontecer, que já estão previstos, eles têm como banca o CESP, né? Acabei de falar, o TCE de Santa Catarina, o CESP, Sebrasp, né? O Cefaz do Ceará também, o Sebrasp, TCM do Rio, Tribunal de Contas do município do Rio. Veja bem, tivemos agora recentemente a prova do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas está previsto de ter o concurso TCM, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, se eu não estou equivocado aqui nas minhas informações, ele paga até melhor do que o TCE do Rio. E esse concurso também já tem a banca escolhida, mas ainda não tem edital publicado, né? Não é como aconteceu no TCE, que a pandemia pegou ele frontalmente, mas já com edital publicado. O TCM do Rio não temos edital publicado. Temos o TJ do Rio de Janeiro, que também vai acontecer, né? Basta ser recuperado, que já aconteceu o processo de inscrições. E aí vem as apostas, né? Eu aposto muito no Senado, acredito piamente que o Senado vai ser um concurso que pode acontecer. O Bruno está me perguntando aqui, né, se a Receita Federal será que ainda este ano. Eu não tenho certeza. Receita Federal é um concurso que já está bastante tempo sem fazer, né? E vinha se fazendo com muita frequência concurso da Receita, mas eu acho que esse é um daqueles que eu não apostaria tanto para esse ano. Pode ser que aconteça, mas eu não tenho certeza se seria esse ano. Acredito mais na Secretaria de Fazenda dos estados. Isso é mais provável de acontecer. Não em tão grande quantidade, porque nos anos anteriores várias Secretarias de Fazenda aconteceram. Né? Secretaria de Fazenda da Bahia, Secretaria de Fazenda do DF mesmo, aconteceu em 2019. Então, assim, eu acredito que outra Secretaria de Fazenda, como vai ter a do Pará, que eu vi hoje saindo, vai ter a Secretaria de Fazenda do Ceará, enfim, essas Secretarias de Fazenda vão acabar acontecendo aí, mas eu não acredito que a Receita Federal faça concurso ainda esse ano. Pode ser que sim, né? Eu vou ficar surpreso, e é uma surpresa positiva, mas eu não tenho essa expectativa. O concurso da CGU é um dos que eu acho que seria uma boa aposta por conta da perspectiva que o próprio governo tem dela, né, da função que ela tem de combate à corrupção. Então acredito seriamente de que a CGU seja um órgão que seja privilegiado dentro do contexto de todos aqueles que fizeram pedidos de realização de concurso. O Banco Central tem essa questão agora de autonomia que ele teve, né? Alguns disseram que isso não vai impactar em nada sobre a questão de concurso, mas eu nem estou pensando no Banco Central pela questão de perspectiva de que ele pudesse ter o concurso por conta da autonomia, mas sim por conta da necessidade, né, que já é gigantesca. O último concurso foi em 2013, já estamos com quase 8 anos que foi feito o último concurso, né? Já houve uma debandada imensa de servidores, seja porque passaram em outros concursos, seja porque vários deles se aposentaram, enfim, e o órgão precisa de ser provido por novos servidores para que ele possa funcionar a contento, funcionar bem. Me perguntaram sobre Detran, não tenho certeza sobre o concurso do Detran aqui do DF. Perito da PF, né? O pessoal que quer fazer concurso de perito da PF, só no próximo concurso, né? Então, eu estimaria, como a área de segurança pública é uma das áreas prioritárias do atual governo, né? Aparentemente a gente percebe isso pela quantidade de vagas que foram criadas para o último concurso da PF. É um concurso que eu apostaria que aconteceria talvez no ano que vem, né? Final do ano que vem, acreditaria que seria talvez uma boa perspectiva de ter um novo concurso da PF para perito, né? Já fizeram nesse agora, a gente, todo mundo, né? Menos perito, então acreditaria que perito da PF seria uma boa aposta para 2022. A propósito, é importante vocês ficarem atentos ao seguinte, ó. Muita gente acredita na lenda urbana de que ano eleitoral não se pode fazer prova. Isso não é verdade. Não pode, no período ali das eleições, não pode ter a assunção de cargo. Então, não existe essa história de você imaginar que em 2018, historicamente, né, pelo que eu venho acompanhando desde 2008, os anos eleitorais tendem a ser aqueles que têm mais concurso, né? Por uma questão de
de dar até uma espécie de forma de ganhar o eleitorado, né? Então isso é uma coisa que vem acontecendo sistematicamente, e eu acho muito mais possível de que aconteça esse concurso de perito da PF no ano que vem, no segundo semestre, beleza? Agências reguladoras, várias delas fizeram pedidos, né? Várias. ANEEL, Anatel, várias delas fizeram pedidos aí, Anvisa, e é muito provável que aconteça algum desses concursos de agências reguladoras. Se não, vários, pelo menos um ou outro, deve acontecer concurso também esse ano. Essas questões todas, pessoal, elas envolvem decisões políticas, né? Então, assim, são aqueles órgãos que o governo enxergar que sejam mais importantes para atender aos objetivos dele, vão acabar sendo atendidos. Aqueles que eventualmente não têm o menor tipo de compromisso, ou não é o menor, né? Mas que tem menos capacidade de gerar impacto para atingir os objetivos e as metas do governo, eles não devem ser atendidos, pelo menos agora. Especialmente nesse cenário que ainda está um tanto quanto incerto. Acho que alguém me fez uma pergunta ali agora há pouco, perguntando assim, esse cenário vai melhorar? Eu acredito que sim, porque a nossa vida é assim, né? Eu aprendi com meu avô há muitos anos atrás, que ele me disse assim, ele mostrou os dedos da mão e disse assim, ó, Gleison, aprenda uma coisa, não existe dois altos sem um baixo no meio. E aí eu fiquei observando aquilo, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, nunca esqueci desse negócio que ele me falou, né? E eu acredito assim, ó, não existem dois momentos, estamos no vale agora, né? No pior dos momentos, digamos assim, né? Mas logo a seguir não é outro vale, não é a continuidade do vale, é uma montanha. E depois vai ter um vale de novo, e depois vai ter uma montanha, e assim sucessivamente, né? Essa é a nossa vida, é assim mesmo. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Agora vamos lá. Diante desse cenário difícil, complicado, complexo, o que a gente tem que fazer, né? Então é o seguinte, ó. Alguém já escreveu que o resultado ele é função de três coisas. Se você estiver em caneta e papel, quem for estudar para concurso público, ele pode aproveitar para escrever isso aí, ó. O resultado ele é função de três variáveis. Quais são as três variáveis? Tempo. Então, o que isso quer dizer? Se você tem mais tempo a se preparar, seu resultado tende a ser melhor. Que é uma coisa muito objetiva, né? Muito fácil de você conseguir compreender. Pessoal entrando aí, o pessoal de Fortaleza, meus amigos, fico muito feliz de Gerlândia, Elaine, muito prazer de tê-las aqui, muito feliz mesmo. Então, o tempo, ele é, obviamente, um fator que acaba influenciando o resultado, porque quanto mais tempo você tem, mais condições você tem de estar preparado e conseguir chegar onde você queria. Outra variável que interfere no resultado, recurso. E se você tem mais recursos, se você tem melhor material, por exemplo, para estudar, um material que é muito completo, que tem todas as informações, que está de acordo com o que a banca, onde o professor, por exemplo, explora aquilo que a banca gosta de cobrar, você tem muito mais chance de conseguir sucesso com um material desse tipo do que com um material ruim, né? E aqui, o pessoal de TI, aproveitando que tem uma galera de TI que está chegando aí, esse é um problema que eu venho enfrentando com o pessoal que eu oriento, né, meus mentorados. Muita gente fica perguntando, professor, material de curso tal é bom? Material de curso B, C, tal, como é que é? São legais? E eu vou ser bem honesto com vocês, pessoal. E aqui não é propaganda nem crítica. Na verdade, assim, é uma constatação. Quem é aluno meu já percebeu, né? Eu tenho um cara que eu oriento, que ele é de São Paulo. E ele tinha o material de um determinado curso. E aí, o que aconteceu? Esse cara, ele começou a estudar por esse material desse curso e eu falei para ele, velho, e aí, como é que tá? Você tá gostando? Tá satisfeito? Ele disse, cara, muito superficial, não tá conseguindo abranger a complexidade que as questões estão exigindo. Aí eu sugeri a ele o material que eu, obviamente, vou recomendar, que é o material do meu curso, né, onde eu dou aula, que é o Dominando TI. E aí não há diferença, assim, a diferença é gigantesca, é absurda, né, do Dominando TI para os outros cursos. Vários alunos meus já passaram aqui já sabem disso, isso não é nenhuma novidade, não é propaganda, não é nada, é apenas uma constatação. Então, assim, se você quer estudar para um material onde você sabe que ali é completo, não é essa coisa superficial que vocês vão encontrar na maioria dos cursinhos aí, os cursinhos eles geram coisa por demanda, né? Infelizmente, virou um negócio tão atrativo para vários, para muitos aí, que a coisa ficou assim. Concurso do Tribunal de Contas X, né? O que o cara faz? Pega o mesmo material que ele aplicou no Tribunal de Justiça, não sei da onde, faz um miguezinho, troca as questões ali e aí aplica, né? E aí você tem um material que simplesmente
não é adequado para o nível de complexidade que aquela prova do Tribunal de Contas X exigiria, né? Ou seja, normalmente esses materiais são muito superficiais. Então, eu recomendo adquiram um material que seja o mais adequado possível para que vocês consigam estudar de forma que vocês alcancem os objetivos que vocês estão querendo, tá certo? Então, o Felipe está falando aqui o seguinte: hoje tem muito material que o aluno acaba se perdendo. Realmente, olha só, a profusão de materiais que nós temos é imensa, mas essa é uma das questões, a capacidade que você tem que ter também de filtrar as coisas, né? Isso aí vem o próximo fator que eu ia comentar, né? São 3 fatores que eu falei que influenciavam no resultado: tempo, o, o recurso que você tem disponível e o próximo que é a competência. Competência. Qual é a competência? A competência envolve várias coisas. Desde a sua capacidade de conseguir, por exemplo, selecionar melhor o material que você vai estudar para você não ficar perdendo tempo com material ruim, até você saber exatamente como estudar de forma mais eficiente, de modo que você consiga explorar a sua capacidade mental, cerebral, para que você consiga ter um estudo que de fato permita que no dia da prova você lembre das coisas que você estudou. Porque aqui uma coisa muito importante, pessoal, que vocês têm que ter em mente é o seguinte, ó, não adianta nada eu estudar 1 ano, 2 anos e chegar no dia da prova, vi o edital inteiro 2, 3 vezes, mas se eu fiz da forma errada, há uma chance imensa de chegar no dia da prova e simplesmente você não conseguir lembrar das coisas que você estudou. Então, do que adiantou gastar esse 1 ano, 2 anos fazendo isso? Não adiantou nada. Na verdade, você perdeu o seu tempo. Então, o que eu tenho que fazer para que você consiga ter um rendimento melhor, né? Então, assim, já que para a maioria das pessoas, tempo é uma variável igual. Digamos assim, todo mundo começou a estudar, que está me acompanhando, começou a estudar hoje. Tempo é o mesmo para todo mundo. Ok, beleza. A outra variável são os recursos. Vamos supor que todo mundo, o pessoal que está interessado aqui de verdade, acatou minha dica e foi lá comprar os cursos do Dominante TI. Beleza, está todo mundo estudando o mesmo material. Então, nesse aspecto também está todo mundo igual. Próxima variável é a competência. Como é que eu faço para desenvolver uma competência que me permita que eu consiga me distanciar dos demais concorrentes que vão competir pela mesma vaga comigo? O que eu tenho que fazer? Então, aqui é o seguinte, ó. Uma coisa é desenvolver uma técnica de estudo que permita que você lembre das coisas. Aí entram várias questões aqui, né? Eu baseio, né, os meus mentorados todos, eles seguem o meu método. É um método dividido em 3 fases, e esse método é profundamente baseado nas neurociências, né? Então, nas ciências que estudam o cérebro, a mente e o comportamento. Então, eu tento levá-los até o ponto em que a pessoa consiga saber que ela tem que estudar de uma determinada forma para que ela consiga explorar ao máximo a sua capacidade mental e ter um resultado melhor. Esse é um ponto muito importante, isso tem a ver com a técnica que a pessoa está executando. Mas tem outras 2 coisas que eu sei que interferem demais no resultado, né, que chegam a decidir a aprovação do cara, e eu vou comentar aqui alguns exemplos para vocês entenderem isso de forma muito objetiva, que é o seguinte, ó. Há bastante tempo, acho que desde o concurso da PF 2018, eu venho me convencendo acerca da questão da mentalidade, da importância da mentalidade. O que acontece é o seguinte, ó, por mais que você tenha estudado bem, usando a técnica que eu passo, por exemplo, os meus mentorados todos seguem a técnica que eu passo. Por mais que eles tenham estudado da forma correta, tem um problema aqui sério nessa história, que é o seguinte: como é que é o dia da prova? Qual é a sua capacidade de sentar na cadeira e ficar tranquilo para poder responder aquela prova? E aí eu conto um caso de uma mentorada minha que fez agora a prova do TCE do Rio, e aí é um caso singular que eu vou contar por muitos anos, né, o caso dela. Porque o que acontecia com ela? Ela era daquelas pessoas que ficava tão ansiosa, numa carga tão emocional tão grande no dia da prova, que ela já entrava para fazer a prova chorando. É um negócio assim incrível. E eu sei que várias pessoas aqui, talvez alguns de vocês, tenham esse mesmo problema. Talvez não de chegar a ponto de chorar, mas de chegar na prova e estar com a mão tremendo, né? O coração tá lá, tá na boca, tá por sair. E aí, o que eu faço para resolver isso? A questão aqui é o seguinte, pessoal. Mentalidade é uma coisa que você tem que trabalhar ao longo do tempo. É uma das coisas que eu trabalho fortemente com os meus mentorados, né? Uma coisa que eu venho batendo na tecla a respeito disso.
especialmente com aqueles que eu noto que são mais ansiosos, onde eu sei que o processo de tomar de decisão vai ser muito prejudicado por conta dessa ansiedade e desse nervosismo que ataca a pessoa no dia da prova. Então é fundamental que você trate isso de forma precoce, o mais cedo possível. Quanto mais cedo você começar a atacar esse problema, mais rápido você consegue resolvê-lo. O que aconteceu com essa menina, então, na prova do TCE do Rio? Ela foi fazer a prova e conseguiu, obedeceu tudo que eu vinha falando, né, ao longo do processo. Veja só, quando eu falo de desenvolvimento de uma mentalidade, ela é muito importante no dia da prova, porque é ali que você vai tomar as decisões que vão decidir, de fato, se você vai ser aprovado ou não. Mas ela interfere, inclusive, no processo que vem antes da prova. Então, questões assim, ó. Você vê que, por exemplo, pegar o pessoal que está estudando para PF e para PRF. A prova é daqui a cerca de um mês, né? Se for da PF, acho que é menos de um mês, que é dia 21 de março. E a pessoa já fica assim, não consegui ver tudo, não consegui ver tudo, tô ansioso e agora não vai dar tempo. E aí, se você ficar pensando isso, vai mudar alguma coisa? O tempo vai aumentar se você ficar preocupado pensando isso? Não, não vai. Isso vai fazer o quê? Isso simplesmente vai fazer com que você não consiga se concentrar no que você tem que fazer agora, bem feito, para conseguir chegar lá no final, no dia da prova, e ter um bom resultado. Ou seja, não adianta nada você ficar arrancando os cabelos da cabeça, né, no dia a dia, preocupado porque você não tem mais tempo, porque não vai ter mais tempo. Essa é uma questão que você não controla. Então, né, voltando ao ponto do estoicismo, o que você tem que se preocupar? Com aquilo que você controla. É ali que você gasta energia. O que você precisa fazer então? Você necessita focar no que você tem que fazer naquele dia. E em fazer bem feito aquilo naquele dia. Se todos os dias você fizer o seu melhor, o que você vai apresentar no dia da prova é a sua melhor versão. Isso vai permitir que você faça aquilo que de melhor você poderia executar naquela prova. É suficiente para passar? Não dá para saber. Mas você não poderia fazer nada melhor do que isso, né? Então, assim, é uma questão muito lógica. Se você pensar bem, não há nada de diferente a ser feito além disso. Todos os dias você se preocupa com o que você tem que fazer e da melhor forma possível. Se você assim o fizer, no dia da prova, quem estará ali fazendo aquela prova será a sua melhor versão. A melhor versão que você poderia apresentar. Se ela não for suficiente ainda para ser aprovada, pelo menos você sabe que era o melhor a ser feito. E depois dessa prova, você, mais uma vez, né, continuando o processo, você estará muito mais próximo de ser aprovado num outro concurso, num próximo concurso, do que se você tivesse ficado arrancando o cabelo da cabeça, porque você não teria evoluído quase nada, né, por conta disso, por conta dessa ansiedade, desse estresse que você vai ter. E aí, infelizmente, você vai acabar comprometendo aquilo que você deveria fazer de verdade. Então, a mentalidade é muito importante. O que aconteceu com a minha mentorada? Chegou na prova, nervosa no começo, mas depois se controlou, ficou tranquila. Ela tinha 100 questões da parte específica para responder. Olha que coisa interessante. Ela deixou um número considerável em branco. Acho que foram 37 em branco. Eu sei que ela fez 63 questões. Sabe quantas ela errou? Uma pessoa ansiosa, nervosa, ela não teria condição de ter respondido quase 70 questões e ter controle emocional para não errar. O normal seria que ela errasse tudo, ou quase tudo. Ela ficou com medo de marcar algumas questões. Isso foi um problema que ela apresentou, que a gente pode corrigir, vamos corrigir nos próximos trabalhos que eu vou fazer com ela. Mas o ponto de chegar, alguém que conseguia, que entrava para fazer a prova, já entrava em lágrimas, e agora conseguir responder as questões sem errar nada praticamente, né? Uma taxa de acerto aqui de quase 100%, é um avanço assim gigantesco. Então, assim, é muito importante que se invista na mentalidade. Eu tive o caso também de um ex-mentorado meu, que foi aprovado no BRB, que ele me mandou depois uma mensagem muito bonita, postei nos meus stories aqui, né, dizendo o seguinte, que a mãe dele estava cansada de acender vela para ele fazer prova, né, pedindo a Deus para que ele fosse aprovado, ele não conseguia. E aí, depois que ele começou a fazer o trabalho comigo, onde eu insisti fortemente na mentalidade dele, na criação de uma mentalidade vencedora, que permitisse que ele conseguisse dessa vez ser aprovado. A prova do BRB foi uma prova bem complicada, quem fez essa prova sabe disso, porque era muito conteúdo para ser visto depois do edital, e ele conseguiu ser aprovado e ele falou para mim depois, professor, o que você fez de milagre comigo foi o seguinte, você mudou a minha forma de me enxergar. E essa mudança de mentalidade, ela conseguiu me fazer ser aprovado pela primeira vez, e eu já estava quase desistindo.
Graças a Deus que você apareceu na minha vida e isso aconteceu. Beleza. Mentalidade, então, é outro ponto importante. Eu acho que eu já dei 2 exemplos bem contundentes a respeito disso, né? E o próximo é a questão do comprometimento. E aí é o seguinte, pessoal, disciplina é maior do que motivação, né? Disciplina é aquela coisa que faz com que você execute algo, mesmo que você não esteja disposto a fazer, mesmo que você não esteja com vontade de fazer, mas você vai lá e faz. Então, é muito importante que você considere isso, porque assim, ó, eu gosto de treinar, todos os dias eu estou indo treinar na academia, não vou realmente quando não dá mesmo, quando tem alguma situação que realmente me impede, mas se não tiver chovendo canivete, eu estou indo para academia. E algumas vezes acontece de eu não estar com vontade, mas eu acabo indo. Sabe por quê? Porque se você não quer ir, faz assim, ó, levanta da cadeira e coloca a roupa. Abre a porta de casa e sai. Quando você chegar lá, no começo do treino vai estar uma porcaria, mas depois de 10, 15 minutos você já conseguiu expulsar isso, já está animado, já está executando e daqui a pouco você vai fazer um treino excelente, né? Frente àquilo que você nem ia fazer se você tivesse ficado em casa. Então a situação é bem assim, ó. Eu tenho que estudar 4 matérias por dia. Eu não tenho tempo para fazer as 4 matérias, faz uma. Eu gosto muito de usar com os meus mentorados a técnica da formiguinha, né? A grande questão é a seguinte, ó. Se você não consegue estudar 1 hora, então tem que ler 20 páginas de um capítulo, de um livro, para poder aprender um determinado assunto. Se você acha que você não tem disposição para ler as 20, leia uma página você consegue. Pegue e eu vou ler uma página só e depois vou parar. Beleza. Quando você chegar no final da página, você pode chegar até a conclusão seguinte, cara, eu vou ler mais uma. Aí você lê a próxima. De repente você começou a adquirir gosto e lê a terceira. E talvez a quarta. Quem sabe você lê 10 páginas. Não leu as 20, mas leu a metade. E o que eu digo sempre aos meus mentorados é o seguinte, ó, é melhor você fazer alguma coisa, qualquer coisa, do que não fazer nada. Certo? Qualquer coisa que você faça todos os dias é muito melhor do que não fazer absolutamente nada. Então, fiquem com isso em mente para que isso possa ajudá-los nessa questão de conseguir avançar mesmo quando as condições não são favoráveis. Aliás, eu digo também o seguinte, ó, não existe essa história de estudar quando tudo está sendo perfeito e favorável. Não existe essas condições naturais de temperatura e pressão. Isso não vai acontecer. Tá certo? No dia a dia isso não acontece, sempre acontece algum problema. É uma conta que você tem que pagar, tem que sair agora para resolver isso, depois você volta e completa, estuda. É alguém que ficou doente, você tem que levar no hospital, você mesmo que ficou doente hoje não está disposto, então sempre haverá dificuldades e problemas, e você tem que lidar com elas, aprender a fazer o que tem que ser feito mesmo diante das dificuldades, das adversidades, beleza? Pessoal, essa parte teórica, conceitual, ela é uma das coisas que eu pretendo tratar mais em lives, né? Isso aqui é apenas uma abordagem inicial daquilo que eu quero discutir depois com vocês. Eu pretendo fazer desse mecanismo aqui uma prática, vou insistir em fazer isso mais vezes. Então, vou até depois pedir que vocês mandem mais temas para que eu possa tratar nessas lives, né? Vou responder agora as perguntas que me foram encaminhadas, mas fiquem à vontade depois para me sugerir. Pode mandar depois coisas no direct para mim, né? Fiquem à vontade aí para vocês manifestarem que temas vocês gostariam que eu tratasse depois dessas lives. Eu pretendo pelo menos uma vez por semana fazer um evento como esse aqui, que eu acho que me torna mais próximo de vocês. Eu tenho condição de ajudar alguém em alguma coisa, tá certo? Bom, vamos lá. Perguntas que me mandaram. Como você vê o nível das questões do CESP em TI de uns anos para cá? Como se preparar melhor? Acho que acredito que as pessoas que estão aqui, que fizeram a última prova do TCE do Rio, se depararam com a prova um tanto quanto mais difícil daquilo que seria o normal. Mas aqui tem 2 coisas importantes a serem consideradas. Alguém até tinha me mandado no direct essa questão, né? Você acha que isso é uma regra? O CESP agora ficou mais duro, né? Vai cobrar agora conceitos mais pesados nas suas provas? Eu adoraria que fosse, mas eu não tenho convicção disso ainda, porque não temos ainda um espaço amostral que permita chegar a essa conclusão. O que acontece até 2010 o CESP cobrava as coisas de forma muito mais pesada e consistente. Até 2004 era uma coisa absurda, né? Mas até 2010 a cobrança era boa. De 2010 para cá, até 2016, 2017, a cobrança ficou uma porcaria. Houve uma queda vertiginosa, tirando algumas provas de exceção, tipo
provas do TCU, né? Até as provas da PF se tornaram muito mais fáceis do que as provas antigas, né? 2004, 2002. Se você pegar 2013, né, 2018, são provas mais fáceis do que as provas de 2004 e 2002 da PF. Mas o que ocorre? Não temos ainda condição de falar isso. Prova de Tribunal de Contas, naturalmente, é uma prova que tende a ser mais complicada, né? Seja pela quantidade de assuntos que você tem que estudar, seja pelo próprio órgão. Normalmente o órgão exige que a prova seja um pouco mais exigente. E acho que existe uma certa praxe da banca de fazer essas cobranças mais exigentes nesse tipo de prova. Então, assim, eu não diria que isso vai acontecer, mas torço para que aconteça. Em especial porque tanto os meus alunos quanto aqueles que estão comigo como mentorados meus, eles são treinados para enfrentar situações mais adversas, mais difíceis, né? Então, eu espero que isso se torne uma realidade. Próxima pergunta. Teria previsão de alguns concursos de TI para esse ano? Eu já comentei sobre isso no tópico anterior, né? São aqueles lá que eu imagino que podem acontecer, né? TCE de Santa Catarina, Cefaz do Ceará, TCM do Rio, TJ do Rio. Acredito que o Senado deva acontecer esse ano. E aposto que a CGU seria talvez um órgão contemplado, né? Fica na dúvida do Bacen. E aí, assim, tem tribunais, né? Esses concursos regionais aí que devem acontecer. Próxima pergunta. Estratégia de estudo para concursos de TI mais difíceis, livros, questões. Cara, é o seguinte, ó. A estratégia para concursos mais difíceis é a mesma para concurso fácil, né? Por incrível que pareça. É de você se aprofundar, tentar. E aí, o que acontece? Como é que você se aprofunda? Com base naquilo que você está percebendo. O Leandro está sugerindo uma coisa que já está feita. Eu sugiro você montar um canal no YouTube para salvar as lives como essa. Já tem o canal. É só procurar no YouTube pelo meu nome, Gleison Azevedo. Por sinal, quem não for meu assinante do meu canal, por favor, vai lá. Eu posto vídeos com uma frequência baixa, então não vou ficar lhe incomodando. Ativo o sininho para vocês ficarem com essas informações aí sempre que eu postar alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, estratégia para você estudar para um concurso mais difícil é o seguinte, ó. Resolver mais questões. Isso naturalmente vai fazer com que você tenha que se deparar com questões mais difíceis. Isso vai fazer com que você chegue no nível que aquele concurso exige, tá certo? Uma pergunta que fizeram agora, se vai ter concurso esse ano para o TCU. Eu acredito que sim, mas já me perguntaram mais adiante aqui, tem uma pergunta aqui sobre TI nesse concurso. Eu não acredito que deva ter TI nesse concurso do TCU, mas o concurso do TCU eu acredito que acontece esse ano sim, beleza? Assim, também o que o cara aqui sugeriu aqui sobre questões, sobre concursos mais difíceis, né, se seria por livro, questões, é o seguinte, ó, não existe como fugir das questões. E quanto mais questão você resolve, mais preparado você se encontra para qualquer tipo de prova, né? Agora, naturalmente, o que você tem que ponderar? Analisa como é que foi as últimas provas daquele órgão, né? Como é que foi a cobrança, como é que a banca vem se comportando, né? O cenário da banca atual e o cenário daquele tipo de prova no passado, para você ter ali alguns insights sobre o que pode acontecer, né? Eu sugiro fortemente que vocês façam isso, porque as coisas não são caindo do céu, tá certo? As coisas tendem a se repetir de alguma forma. Então é muito importante que vocês tenham essa visibilidade, essa capacidade de previsibilidade, aliás. Próximo. Professor, o que acha da suspensão do concurso da Polícia Civil do Paraná na madrugada do dia? Isso aconteceu no domingo passado, né? O pessoal foi fazer a prova da Polícia Civil do Paraná e a banca resolveu suspender o concurso às 5 horas da manhã, sendo que a prova seria naquele dia, se não me engano, à tarde. Isso não tem nem nome, né? Eu poderia dizer que isso é um absurdo, mas absurdo é muito pouco diante disso, né? Eu acho que isso aqui é uma das coisas que deveria ter uma punição gravíssima, especialmente considerando que as pessoas viajaram. Teve gente, eu vi relatos aqui de gente que vendeu a única coisa de valor que ela tinha para poder fazer essa prova, e aí, o cara chegou lá e aconteceu, não vai ter mais prova, enfim. Não sei dizer o que. Isso aqui deveria ser penalizado, talvez até gente ir para cadeia, se fosse o caso, em decorrência de fatos como esse, tá certo? Essa é a minha opinião. Estou perguntando aqui, até que ponto vale a pena se preocupar com contabilidade tributária na área fiscal para TI? Acho que vale a pena se a prova tende a acontecer, né? Quer dizer, se a prova tem que acontecer assim, ó, vamos lá. Cefaz do Ceará. O último concurso do Cefaz do Ceará tinha lá direito tributário. Então, eu acho que é prudente você estudar. Agora, contabilidade, não estava previsto. Aí é aquela faca de dois gumes, né? Se você deve ou não deve estudar. Eu acredito o seguinte, ó, o cenário é você pegar várias provas de Secretaria de Fazenda, aí você analisa se a maioria delas acontece de ter, em especial se a banca que está prevista, que por exemplo, Secretaria de Fazenda do Ceará é o CESP, se nos concursos que tem Secretaria de Fazenda
para a área de TI é cobrado contabilidade normalmente pelo CESP, então a chance é imensa de ser cobrado também na Secretaria de Fazenda do Ceará, tá certo? Esse é um ponto. E aí é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu até estava discutindo com o mentorado meu ontem, né, antes de ontem, que é assim, ó, o estudo antes do edital, ele é justamente para te permitir você se preparar com coisas que você tem dificuldade. Então, você tem que dar uma prioridade exatamente naquilo que existe grande chance de ser cobrado e que você sabe que aquilo é um calcanhar de aquele seu. É fundamental que você trate isso com antecedência, porque se você deixar para acontecer, vai chegar o edital, aí você vê que tem contabilidade. Contabilidade é uma matéria chata, ela é difícil, ela não é simples de você aprender em pouco tempo. Então você precisa de tempo para que ela possa amadurecer na sua cabeça, para que você consiga adquirir intimidade com a matéria. Então você precisa começar a estudar bem antes. Então assim, minha sugestão é, se você nota que 70, 80% dos concursos tendem a ter contabilidade para a Secretaria de Fazenda, então estude contabilidade, porque há uma grande chance de ser cobrado nesse próximo concurso. Beleza? Vamos lá. Acha que terá o cargo de TI para o concurso TCU, já que 2015 chamou os remanescentes? Isso foi uma coisa que aconteceu recentemente, né? A justiça acabou, o pessoal entrou lá com mandado de segurança, não sei o que e tal, e não sei qual foi o artifício jurídico que eles usaram, mas entraram, né? Foram chamados, foram nomeados, né, na verdade, e aí eu acho que a chance é quase zero de ter um concurso com TI, próximo concurso TCU com TI, tá certo? Acho muito difícil que isso aconteça. Então, entretanto, tenho aqui um caminho. Qual o caminho? Eu acho que há uma boa chance, uma boa perspectiva de que seja cobrado, assim como vem acontecendo com as polícias, né? Polícia Federal, por exemplo, se você pegar lá os 2 últimos concursos, você vê o seguinte, ó, 30 questões são só de informática, de 100. Olha só, 30 questões não, 36, né? Um texto da prova um texto não, 30% da prova que são questões de informática. Então, eu acho que existe uma chance muito grande que o próximo concurso TCU possa acontecer com um cargo voltado para isso, né? Um cara mais ali parecido com um cientista de dados, alguma coisa assim, que permitisse com que alguém que é da área de TI teria uma condição melhor de disputar essas vagas, tá certo? Então, é apenas uma aposta minha, não tenho nenhum insight de dentro. Sim, o Gledson, que trabalha comigo, né, do Dominante TI, chegou a comentar a respeito disso e tal, mas a gente não tem certeza, mas é uma boa indicação, tá bom? Me perguntaram aqui, ó, alguma recomendação de filtro para essas disciplinas? A maioria é para juiz, cargos mais difíceis, a se comparar com TI, ou vale a pena fazer tudo? Não, pessoal, isso é muito importante. Uma das coisas que eu inicio logo no começo das minhas atividades como mentor aqui do pessoal é o seguinte, ó, não pegue uma prova, você vai fazer a prova de analista, né? Aí você vai fazer questão de juiz, né? Na parte de direito? Não faz isso. Você vai perder seu tempo, né? Você vai se descabelar, vai ficar doido e não vai conseguir aprender a matéria, tá certo? Então, pegue questões de nível de complexidade que sejam compatíveis com o cargo que você pretende alcançar. Então, assim, vai fazer prova para perito da Polícia Federal. Você não vai fazer as questões de direito do cargo de delegado. Você vai fazer as questões de direito do cargo de perito, de agente, né? Daqueles que são compatíveis com aquilo que você está almejando, tá certo? Beleza? Próxima questão, como manter o equilíbrio emocional em tempos de pandemia? Essa é uma questão muito importante, foi mandada por um mentorado meu, muito bom mentorado, por sinal. E é o seguinte, ó, em tempos assim, o que você precisa fazer, né? Para você manter o equilíbrio emocional nessa circunstância. Um dos fatores mais importantes que afetam as pessoas nesse momento é o estilo de vida. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tem que investir em coisas que permitam que o seu estilo de vida seja o mais apropriado possível para que o seu equilíbrio emocional seja mantido. Então, coisas que eu recomendo para todos. Investir em atividade física, não é para se matar na academia todo dia, não. É pelo menos ter um mínimo de contato com a atividade física que permita que você tenha uma produção ali de endorfinas, né, que permita que você tenha diariamente um processo que permita que você se sinta bem consigo mesmo com o que está fazendo. Isso vai te ajudar a que você se mantenha feliz, né? Mesmo nesse cenário angustiante, as endorfinas são analgésicas, então elas permitem que dores que você sente emocionais possam ser amenizadas por esse processo
que a atividade física pode propiciar para você. Então, a atividade física é fundamental. Outro ponto é a alimentação, controlar a alimentação para que você não desconte na comida a sua ansiedade. Isso vai te trazer problemas sérios depois, problemas de saúde, né, de doenças que podem aparecer, problemas de sobrepeso que podem afetar inclusive sua autoestima. Isso vai acabar te atrapalhando mais ainda. Outra questão importante é você tomar cuidado com vícios, né? Vícios como fumar, como beber, que isso vai acabar, pode te atrapalhar bastante, sensivelmente. É muito importante que você invista em se cuidar o máximo possível nessas condições. E também a questão do sono. E aí o sono, ele tem aqui duas contribuições importantes. A primeira é te manter mais saudável. A segunda é fazer com que o processo de estudo funcione adequadamente. Porque quando você está estudando, né, o processo de memorização ele acontece durante o sono. Sim, alguns vídeos meus que vocês podem pesquisar aí lá no meu canal, vocês vão aprender como é que funciona isso. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, ó, tudo que você absorve durante o dia, isso fica armazenado na memória como se fosse a memória RAM. E aí, durante o sono, essas informações são reorganizadas e aquilo que é interessante do ponto de vista do cérebro, aquilo é armazenado no córtex pré-frontal, que é como se fosse um disco rígido, né, um HD. E aquilo, uma memória de longa duração, portanto. E aquilo que não é relevante, ele simplesmente descarta. Existe um mecanismo de dizer o que é importante e o que não é importante? Existe. Basicamente, aquilo que nós transferimos é fundamentalmente baseado em emoções. Então, uma coisa que aconteceu com você há 10 anos atrás, ou seja, vamos supor, você tinha, sei lá, 10 anos de idade. Aconteceu um episódio contigo que você ficou muito feliz ou muito triste. E você lembra até hoje, 10, 20, 30 anos depois. E aconteceu uma vez só e você lembra. Por quê? Porque te emocionou. Né? E aí, durante o sono, é que acontece esse processo de transferência de informação entre a memória RAM, que seria o hipocampo, né? E o córtex pré-frontal, que seria o disco rígido. E se você não dorme bem, esse processo não é bem feito. E aí, as informações que você estudou, passou o dia inteiro estudando, não sei o que, 8, 9, 10 horas. Aliás, é o seguinte, pessoal, é muito importante que vocês entendam o seguinte, ó. Estudar mais do que 4 horas, o limite teórico que a ciência tem apresentado é de 4 horas, né, de absorção de conteúdo, por uma questão de limitação, de buffer mesmo, de memória que nós temos, tá certo? Dificilmente você consegue render mais do que isso. Mas o que eu recomendo para os meus mentorados, né? E aqui eu passo a recomendação para vocês também. Se você conseguir ir 1 hora a mais e está se sentindo bem, ó, fiz 4 horas de estudo, estou me sentindo bem, estou confortável, estou conseguindo entender direito as coisas que estou estudando. O que eu devo fazer? Pode estudar quinta. Eu acho assim, não deve passar da sexta, porque eu acho que dificilmente você já não estaria rendendo adequadamente. Mas, enfim, essa é uma discussão para a gente aprofundar talvez numa outra live, tá bom? Vamos lá. Então, assim, questão de equilíbrio emocional, né? Tem tudo a ver com o seu estilo de vida e investir especialmente nesses 4 fatores, né? Cuidado com vícios, atividade física, cuidado com a alimentação e investir num bom sono. E é claro, né? Aqui entram outros fatores que são importantes, que é o seguinte, é tentar cultivar um bom relacionamento pessoal com seus familiares, né? Não se envolver em polêmicas, tentar ser... Aí volta a questão do estoicismo, né? Aquelas questões que você não controla, não adianta você ficar se preocupando, se preocupe com o que você controla, com aquilo que está no seu controle. Normalmente aquilo que a gente controla são o quê? Nossas ações. É só isso, mais nada além disso. Então, não tem que ficar se preocupando com o que os outros estão fazendo, é com o que você faz. Aqui que eu tenho que focar e gastar energia, beleza? Muito bom, vamos lá. Revisões pelos resumos ou questões focadas na banca. Pessoal, é o seguinte, ó, revisão, resumo e questões são complementares. Eu não escolheria nenhum nem outro somente. Eu escolheria as duas coisas. Eu escolho as duas coisas. Meus mentorados usam as duas coisas ao longo do processo inteiro. A propósito, resumo, né? Eu sei que é uma questão interessante, que tem vários caras aí que tem canal, né? Com milhares de seguidores aí. Talvez até milhões, sei lá, nem cheguei a olhar. Mas milhares de seguidores com certeza. Muitos milhares de seguidores. E falam que não deve se fazer resumo. E eu sou um dos caras que luta contra essa corrente, tá certo? Luto muito contra essa corrente pelo seguinte motivo. Porque o resumo, ele é uma ferramenta poderosa de memorização. Difícil, e aliás, ele favorece com que o processo de revisão aconteça adequadamente. Agora, vamos lá. Tem alguém que consegue estudar e se sente bem estudando, sem fazer resumo e consegue lembrar das coisas. Se você é um agraciado assim, né, se você é uma pessoa que tem essa capacidade de gravar as coisas e de relembrar delas
sem ter anotado nada e sem ter que voltar depois, beleza, paciência, né? Você foi abençoado. Mas a maioria das pessoas não é assim. Eu vou deixar a live gravada, vou tentar, né? Ao final aqui, vou tentar fazer isso. Se eu não conseguir, paciência. Mas a minha ideia é tentar deixar gravado e colocar depois no canal do YouTube também, tá bom? Mas o resumo, ele é fundamental porque é simples. Eu pego duas figuras. Aí eu digo assim, ó, olha para essa figura aqui, só decore e depois eu quero que você transcreva sem olhar para ela, né? Faça um desenho dela no papel sem olhar para ela. Você vai produzir uma coisa. A outra figura eu quero que você desenhe, copie ela desenhando e eu digo, ó, depois que você terminar, vou dar um tempo e depois vou pedir para você reproduzir de novo sem olhar. O que vocês acham que vai ser a melhor figura, a melhor reprodução? A primeira ou a segunda? Aquela em que você só mentalizou ali e depois tentou escrever, ou aquela outra em que você fez um desenho dela, né? E depois teve que reproduzir. É lógico que a segunda vai ganhar de lavada, né? Você vai reproduzir, sei lá, 70%, 80% da figura com fidelidade, enquanto que a outra você ia fazer 20%, 30% apenas, tá certo? Então é muito fácil vocês chegarem a conclusões assim. Existem diversas discussões envolvendo essa questão aqui de resumos. Depois eu posso até fazer uma live só sobre esse tema, porque ele é um tema interessantíssimo, que eu sei que muita gente tem isso como um paradigma a ser quebrado, tá bom? Próxima questão. Então, assim, eu vou revisar. Você tem que usar as duas coisas, tá certo? As duas coisas. Próximo, nas discursivas de TI, nas provas discursivas de TI, melhor fazer todos os temas do edital na hora da revisão. Pessoal, é o seguinte, ó, isso aí eu acho que é uma bobagem, tá certo? Pegar tudo que está no edital e fazer tema de tudo, sair produzindo discursivo de tudo, você nem vai ter tempo para fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Considerar como é que é o perfil do cargo, dar uma olhada no edital, ver aquilo que se espera daquele cargo, dá uma olhada em quais são os temas que recorrentemente vêm sendo cobrados pela banca para aquele tipo de cargo, e aqui você já tem a indicação de que tipos de discursivas você deveria produzir como teste, né? como simulado. Tentar fazer tudo, acho que é humanamente impossível até, dependendo do tempo que você tenha, beleza? Próximo. Estagnados 80% de acerto na área de TI. Como subir? Resolvendo mais questões. Então é o seguinte, eu chego a um ponto, no meu processo de mentoria, né, um método que eu uso com meus alunos, eu tenho 3 fases, a terceira fase é focada eminentemente em questões e no ajuste fino de como você consegue melhorar assunto por assunto. Claro que aqui tem diversas técnicas que eu posso utilizar, dependendo do tipo de matéria, de assunto, para poder fazer essa melhoria, mas insistir nas questões. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Veja só, você tem 100 questões, vamos supor que a banca... Em toda a sua história tem produzido 100 questões de um determinado assunto. E aí você fez as 100 questões da banca e acertou, sei lá, 50 apenas. As outras 50 você errou. O que você vai fazer agora? Vai repetir as 100 questões de novo. E aí eu pergunto para você, quando você repetir essas 100 questões, o que naturalmente deve acontecer? Você deve acertar mais ou menos. A lógica diz que você deve acertar mais. Ou seja, você deve ir além dessas 50 que você acertou. Agora deve acertar umas 70, talvez 80. Essa deve ser a tendência, né? Aqui também é importante o seguinte, pessoal. Para cada questão que você erra, você tem que tirar um tipo de lição, um aprendizado. E quem faz resumo deve colocar isso nos resumos, né? Essas constatações, essas novidades. Por que você está errando, enfim. Esses controles aí tem que ser criados para que você consiga... melhorar a sua capacidade de acerto, beleza? Então é fazer mais questões. Marcar o texto funciona como resumo? Não. Marcar o texto não funciona como resumo de jeito nenhum. Resumo é produzido escrevendo, nem digitando. Existem diversos estudos, diversos, dezenas, centenas de estudos comparando essa questão de memorização que envolve digitação com escrita. E os resultados são absurdos favoravelmente à escrita, tá certo? Então isso nem é um ponto a se discutir. Então, marcar texto é no máximo você ter ali um caminho para permitir que depois você faça o resumo a partir daquilo que você marcou. Só isso, mais nada. Beleza? Próximo. Quais as melhores técnicas no pós-edital? Pessoal, é o seguinte, ó, pós-edital, se você é um cara que está estudando corretamente, né? Pós-edital é um momento para você fechar os assuntos que você talvez não tenha concluído ainda, né? Normalmente, meus alunos, eu tento fazer com que todo mundo chegue na publicação do edital com o edital antigo inteiro visto. Então, a gente vai estudar o que agora? As eventuais novidades que, porventura, apareceram no edital novo e talvez alguma atualização de assunto que estava previsto no edital antigo que foi mudado. Então, basicamente, as novidades, as inovações do edital ali que a gente deve estudar. E insistir em quê? Em questões e revisar seus resumos, acertar os resumos, melhorar os resumos
a partir daquilo que as questões vão, evidentemente, trazer como novidade, tá certo? Então, isso é o que deve ser feito como técnica de pós-edital, beleza? Basicamente, investir em questões. Até porque é o seguinte, pessoal, veja só. O que você vai fazer na prova é responder questões. Então, quanto mais habilitado a responder questões você estiver, melhor tende a ser o seu resultado quando você está realizando a prova, propriamente dita, assim, por assim falar, né? Então, essa é a melhor técnica possível, resolver mais questões e revisar seus resumos de forma correta para que você consiga chegar num bom desempenho na prova. Para a gente fechar, pessoal, a última pergunta. Houve mais perguntas, mas o tempo aqui está para estourar, né? E eu estou com medo de ser derrubado aqui pelo Instagram. Então vamos lá. Quais os possíveis impactos reais advindos da reforma administrativa, caso passe? Essa aqui é o seguinte, ó. Reforma administrativa é uma incógnita. A gente não sabe aquilo que o governo espera dela, né? O que eles já levaram, e nem aquilo que vai ser publicado. Então, assim, não dá para saber muito bem o que vai acontecer. Agora, o que a gente pode esperar? Pode esperar que exista aqui algumas questões, né? Algumas correções de distorções que existem no serviço público. É possível que haja uma redução aí de vantagens que o servidor tenha, mas não dá para agora precisar nenhuma delas. A gente vai ter que esperar realmente que seja discutido no Congresso para a gente saber até onde isso vai. Isso é que vai ser aprovado, né? Tem esse ponto importante também. Pessoal, então assim, para a gente fechar a nossa live, eu vou deixar as próximas perguntas para a próxima live que eu vou fazer. Semana que vem eu pretendo fazer uma nova, e aí eu já fico com... Tem mais 5 questões, eu acho. Tem mais 3 questões que ficaram para a próxima live, e eu vou abrir depois uma nova caixa de perguntas para mais questões, né? Houve várias questões aqui, né, que foram lançadas, mas enfim, muito obrigado pela participação de todos, aqueles que ficaram comigo até agora, quem chegou no começo, quem chegou no meio, enfim, é um prazer imenso poder estar com vocês. Espero que vocês consigam muito sucesso na carreira de concurseiro, né, alcançando os objetivos que vocês pretendem. E se precisarem de mim, eu estou sempre por aqui. Eu tenho algumas vagas ainda disponíveis no meu serviço de mentoria. Se porventura alguém tiver interesse, me manda mensagem depois, manda um direct lá que eu depois mando as informações, tá certo? E para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês. Espero fazer isso por muito mais vezes para eu poder, de alguma forma, né, tentar colaborar ou ajudar aqueles que estão nessa carreira, que eu sei que não é tão fácil assim, que demanda muito esforço, sacrifício, abnegação, abdicação de coisas, né, importantes na vida de vocês às vezes. Fiquem com Deus, e será um prazer imenso depois encontrá-los aqui novamente, tá bom? Um grande abraço a todos. Poxa, obrigado, Leandro. Fico muito feliz de saber disso, né? Muito feliz. Obrigado também a Ju. Excelente, sempre que nada. Eu tento fazer aquilo que é possível, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.